Agora vai. E aí, continua? Agora vai. Tranquilo. Bom, a gente estava falando, né, da questão da saúde financeira, digamos assim, Da dos saúde financeira hospitais. e hospitais. É Devido à isso. pandemia. Tem muito, como você bem apontou, tem um hospital grande aqui de São Paulo que aderiu uma das medidas da MP e acabou que 30, e eu vou cancelar os comentários aqui de novo, tá? Tá bom, bacana. Pode continuar. Para melhorar a nossa conexão. E aí? E aí ele aderiu também, 33% dos funcionários deles aderiram à redução de 25% da jornada e do salário. Né? E é um grande hospital que no início atendeu muita gente. Agora começa a sentir os efeitos da pandemia, porque diminuiu muito o número de cirurgias eletivas, né? E Aham. de atendimentos ambulatoriais de uma forma geral. Até o sujeito que tem estudos até da Sociedade Brasileira de Cardiologia, que o sujeito com até os infartados estão indo menos para o hospital. O risco que a gente está correndo com essa pandemia, né? A pessoa tem um mal-estar, uma dor no peito, ela tem que ir para o hospital, não dá para ficar dentro de casa. Mesmo assim, estão postergando o atendimento com medo do vírus, né? Então, é um risco de fato grande, né? O que a gente observa, de fato, é um decréscimo dentro dos hospitais, de um modo geral, de pequeno, médio e grande porte, nesse momento, né? E lá na frente certamente vai ter uma demanda que está reprimida agora que virá para dentro desses hospitais. Resta saber, né, quantos hospitais vão ter fôlego financeiro para se manter até o final dessa pandemia. O que a gente entende dentro do mercado é que os de médio, grande porte vão sofrer menos, né? Agora o de pequeno porte está sofrendo já. E isso é um problema sério para a cadeia de consumo da saúde como um todo. Ô, Kleber, e o fornecedor de serviço, porque é uma cadeia, e o Isso. fornecedor de serviço ou fornecedor de produtos hospitalares? Esse cara Já está sofrendo. Esse cara teve impacto quase que imediato, tem um caso que porque, você consegue, não vou falar nome, mas você tem alguma situação, sim, alguma negociação que vocês, o escritório de bastante. justiça, já teve para renegociar um contrato de prestação de serviço ou de fornecimento? Bastante. Negociamos aí cerca de 120 contratos de um cliente, né? Bastante gente nesse sentido de postergar os pagamentos, né? De abrir prazo, né? E de diluir para alguns pedindo até a isenção desses valores, desses 3 meses pelo menos, e para outros postergando e diluindo o pagamento desses 3 meses em pelo menos mais 12 meses, né? Para também, senão, se eu jogo só para frente 3 meses, vamos imaginar que a gente começou lá em março a negociar isso. Quando chegar agosto, vai estar paga agosto e março, entende? Então não é possível também, porque não vai ter receita para isso. Então a gente conseguiu muitas negociações positivas, né? E isso tem sido uma praxe no mercado, essa negociação de postergar o pagamento, abrir prazo maior, né? Porque é uma necessidade de todos, para que se mantenha a cadeia, né? Mas é um dominó, porque se você, a partir do momento que você abre o prazo, certamente ele vai abrir o prazo para alguém, vai pedir para alguém, e isso gera no mercado isso que a gente está vendo. Deu uma travada para aqui de novo. Foi, Foi? foi. Tô te ouvindo, tô te ouvindo. Bom, vamos lá. Escuta, e deixa eu te fazer uma pergunta. Existe um planejamento dos hospitais ou das empresas, ou existe um estudo com relação qual o tamanho dessa demanda pós-Covid-19? Alguém que está trabalhando nisso ou não? Vamos supor que Eles todo imaginam, vai ter uma demanda, vai ter uma demanda, mas tem porque, por exemplo, com certeza absoluta, todo e qualquer hospital tem um setor de planejamento lá, ou enfim, a gente que é administrador de empresa, enfim, que lida com empreendedorismo, a gente priva muito, acho que a gente bate muito na tecla do planejamento. Com certeza esses caras têm um histórico
da quantidade das pessoas que eles atendiam. Existe uma noção hoje do tamanho do buraco, ou seja, do tamanho da necessidade desses caras. Tem sim. Tem hoje uma queda aí entre até 40% do volume hoje. Ou seja, lá na frente vai ter essa demanda que hoje dos 40% vai diluir lá para frente. A preocupação é, principalmente para a rede privada, quanto que as pessoas vão conseguir, de fato, manter os seus planos de saúde para que acessem esses serviços depois. E aí isso é uma incógnita de fato. De fato. Né? Porque automaticamente, quando ela não tem mais condição de segurar o custo de um plano de saúde, ela deixa o plano de saúde, só que ela entra no SUS. Isso. E aí estrangula ainda mais o SUS. Né? Estrangula de vez, aí estoura a bomba de vez. De vez. O SUS é um sistema extremamente subfinanciado, já vem há anos perdendo receita, e isso tende a piorar agora, né? Porque a gente vê diversas questões aí, investimentos bilionários, milionários em equipamentos, né? Compras de ventiladores mecânicos aí em valores absurdos, né? Extremamente acima do mercado. A gente entende que teve essa demanda que a China sentiu ali, começou a cobrar um pouco mais, leiloar praticamente esses equipamentos, mas dentro do setor público precisa ter muita cautela para fazer uma compra, e mesmo no momento de emergência como esse, não dá para sair jogando dinheiro, pagando quase 200 mil reais. Tá travando, cara, direto. Tô aqui. Cara, é complicado, é muita Mas você gente. não. Dá um tempinho aí pra Tá me ver se ouvindo isso agora? aparece. Agora foi. Agora parou de novo. Tá bem metalizado E tua agora voz. foi. Agora foi. Deixa eu fazer uma pergunta. A gente estava até conversando na semana passada, e a demanda das empresas. Vamos tentar de novo? Quer dizer, me ouvindo aí ou não? Éder, tá por aí, Éder? Tá por aí? Caiu. Bom, vamos ver, vamos aguardar aqui ele chamar novamente. Peço desculpas a todos aí, tá congestionada a rede e a gente tentando uma conexão melhor aqui, né? Agora cai de um lado, cai do outro, mas vamos em frente aí, vai dar certo. Aí ele já chamou aqui, vamos pedir, vamos liberar. Oi, Éder. Tá aí agora? E é teste para cardíaco essa conexão. Vamos lá, Vamos lá? desativar os comentários aqui. Aí, feito. Ô, Kleber, fala um pouquinho, cara. Eu achei muito legal que a gente estava conversando semana passada.
E você estava falando da alta demanda dos funcionários entrando na justiça. Vamos mudar um pouquinho de assunto, mas ainda devido ao Covid-19. Os funcionários entrando na justiça contra os empresários que os demitiram, porque foram demitidos durante a pandemia, entram na justiça. Fala um pouquinho para a gente aí sobre isso. Isso, o que se observou na Justiça do Trabalho agora nesse início de ano, em comparação ao mesmo período do ano passado, um decréscimo de 35% das demandas trabalhistas de uma forma geral. Bastante. No entanto, o que tem entrado para a Justiça do Trabalho são as demandas relacionadas às demissões pelo Covid. Então, o empresário utilizou de alguma das medidas, às vezes entendeu vamos lá. Assim, o que tem sido pleiteado é, via de regra, as mesmas coisas, né? Feriado que trabalhou a hora extra, né? Se é da saúde, principalmente, não tinha EPI. E aí a gente sempre orienta que também o gestor deve fazer. Tá aí, né? E desde dessa situação do EPI que não foi, que ele disse que não foi fornecido, a empresa tem que fazer prova de que foi através de uma boa gestão interna, né, do trabalho remoto também. Você trabalhou algum tempo remoto, home office, e ele pleiteando isso na justiça, alguma hora extra, etc. Como o judiciário vai pautar isso adiante ainda é uma novidade de fato, né? A gente ainda não tem um cenário balizado para isso. É uma novidade. Certamente, depois do Covid, virão mais ações em virtude do próprio desemprego, né? Toda vez que aumenta o desemprego, aumenta a demanda do judiciário trabalhista também. Conseguiu pegar tudo aí, Éder? Quase nada, bem pouco, cara. Tá travando muito. Poxa. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo, né? Bom, o que eu falei as demandas se repetem, né? E tranquilo, vamos lá. As demandas se repetem, né? Com os problemas de sempre apontados, né? Trabalho remoto, que trabalhou além da hora dele, pleiteando hora extra, pleiteando o trabalho numa eventual folga que tinha quando é profissional da saúde, falta de EPI, esse tipo de situação. Como a Justiça do Trabalho vai lidar com isso, a gente ainda não tem esse cenário, né? É uma novidade, né, para o Judiciário também, então a gente tem que aguardar o julgamento dessas ações e ver como é que vai ser o cenário. Um ponto que é fato, que isso deve acontecer. Aumentando o número de desempregados, vai aumentar o número de ações trabalhistas, né? Isso ocorre via de regra e não penso que agora na pandemia não vai ser diferente, né? Esse é um cenário que a gente tem que gerir bastante o risco. E deixa eu te fazer uma pergunta, cara. Como é que você consegue falar de fé no meio disso tudo, cara? Cara, fé é aquilo que fé é aquilo que nos move, né? A fé, né, não vem vem pelo ouvir a palavra de Deus, né? Então a gente tem que se alimentar sempre, né? Eu acho que ler a Bíblia, se dedicar num devocional, agora em tempo de milhares de lives aí, assistir uma boa pregação,
ver o AP falando, né? As pregações do AP, da pastora Priscila, enfim, de todos aí em Santos, né? O pastor Eric. Cara, a gente tem excelentes pais espirituais aí para a gente poder receber, né? E a gente tem que transbordar de fato essa unção. A gente tem que demonstrar para todos aqueles que estão perto de nós que, independente do que ocorra, a nossa fé não vai ser abalada, né? A gente tem que ser testemunho vivo, a nossa caminhada é o testemunho. E aí eu gosto muito do lance de Romanos 12:2, né? Nessa época aqui todo mundo fala de coaching, mindset. Lá existe o maior mindset possível, né? Renovar a tua mente para que a gente possa absorver a boa, perfeita e agradável presente de Deus, né, cara? A vontade de Deus na nossa vida. Então, esse é o grande trunfo que a gente tem. Eu penso que a gente não pode retroceder nisso. Evidente, né? Tem dias que você, no pique, na pilha do dia, você toma umas pancadas, mas a gente sempre tem que olhar para o alto e ver de onde vem nosso socorro, né? Não tem essa certeza. Ô, Kleber, você sente, por exemplo, esses dias eu vi uma matéria numa revista e o empresário falava assim, cara, o ambiente está tão tenso na minha empresa que eu quase consigo pegar tensão no ar e pôr no meu colo. Você sente essa bomba quase que explodindo no dia a dia na área da saúde? Sim, bastante, bastante, por todas as razões, né? Pelo medo de todos que estão em serem contaminados, o medo de, se caso contaminado, ficar grave, precisar acessar uma UTI, ficar longe da família, com recursos às vezes escassos, dependendo da situação, se é um recurso público. Então fica de fato pesado o ambiente. A questão empresarial, a grande maioria tem medo do que pode acontecer, como seus negócios vão ficar, né? Então o medo tem prevalecido e a gente tem que ser luz nesse meio, né? A gente sempre tem que levar uma palavra de fé, de força e vai passar essa situação e vai passar para a gente ainda mais segurando na mão de Deus aqui, de Jesus na nossa frente, Espírito Santo nos dando orientação. E para cada negociação que eu costumo fazer, né, é evidente, a gente não trabalha só com cristãos, né, mas eu no meu secreto ali, que aqui eu faço a minha oração e peço para que seja feita a melhor negociação possível. Pauto, sim, pelo mais razoável possível, ainda mais dentro de um momento como esse, né? A gente tem que ser razoável, não pode ser a ferro e fogo. A gente defende os interesses do nosso cliente, mas a gente sabe que tem um limite para as coisas, na verdade. E esse é o grande ponto de caminhada mesmo. Agora, ô Kleber, uma coisa eu tinha que te perguntar, cara, não posso deixar passar. Eu até escutando esses dias na rádio, cara, e enfim. Eu imagino o ano que vem. E aí o que acontece? E os caras estavam falando que outros países de primeiro mundo, cara, ponta de lança aí já, lá na Europa, e os caras importando, cara, milhões e milhões de dólares em cloroquina, hidroxicloroquina, azitromicina. A utilização desses remédios. Eu tenho certeza absoluta que você, como advogado, gestor de contratos de plano de saúde, compram insumos. Com certeza, eles compram medicamentos hospitalares. Como que está acontecendo? Assim, como está fluindo a ação do remédio na rede privada, onde você consegue, onde você anda um pouco e como está isso com relação e com relação à recomendação. Existe uma pressão, enfim, utiliza, não utiliza, pode, não pode, tem plano que recomenda, tem
plano que não recomenda, já está no... Se é que você pode me responder, mas isso aí só para a gente entender um pouco. De um modo geral, né, existe uma recomendação do Conselho Federal de Medicina de que a cloroquina, a hidroxicloroquina, as terapias todas, utilizando azitromicina ou não, podem ser utilizadas aí em 3 situações, né? No paciente que ele tem um sintoma leve, mas que ele tem a certeza que de fato é Covid, excluindo H1N1, outra gripe aí, tá? Existe essa recomendação, mas falhou aí, mas gerenciando o risco daquele paciente, desde que ele não tenha nenhum histórico de cardiopatia, arritmia, etc. Eu vou falar dos 3, depois eu falo o ponto, a cereja disso aí, né? Segundo ponto é aquele paciente que tem sintomas importantes, que está no ambiente hospitalar e é feita a terapia. Ele está no começo, né? Uma decisão do médico ali, junto do paciente. Exato, com Covid confirmado. E o terceiro cenário é aquele paciente que já está em ventilação mecânica, dentro de uma terapia intensiva, e que ele pode ser elegível para a terapia com cloroquina ou hidroxicloroquina. Você sumiu agora, cara. Tá aí agora, voltou, né? Qualquer um dos cenários, Éder, a grande situação aí posta é a seguinte: é uma decisão do médico e do paciente, né? Então, a maioria dos hospitais não tem tratado isso como um protocolo a ser seguido, mas deixando muito tranquilo para o corpo clínico, para cada médico do corpo clínico decidir se usa ou não, né? Eu penso que se não tivesse sido tão politizada essa situação, né, talvez a gente chegasse num norte um pouco mais tranquilo, né? E 2 dias atrás a OMS recomendou que parasse todos os estudos, em virtude que o Lancet lançou um artigo informando que de muitas ocorrências de arritmia dentro de pacientes, em virtude da dose ser muito alta, né? Por isso que se fala tem que usar em um ambiente de terapia intensiva, né? Mas ainda não é um consenso, mas é o que eu volto a dizer, né? Você, se tem as determinadas terapias lá, se você chegar no limite, precisar utilizar, eu mesmo utilizaria, né? Vou até contar uma situação. Eu estou no meu 14º dia aqui de Covid. Hoje eu já estou bem melhor, né? Pois é, mas eu usei 2 terapias. Eu não vou falar o nome para não incentivar, mas fiz o uso de 2 que falaram que era possível. Eu usei uma, depois usei a outra. Uma segunda que eu utilizei teve muita reação, muito desconforto, etc. Mas é também da própria medicação. Mas se tivesse que usar a cloroquina, eu ia ponderar com o médico, precisa, como é que o risco-benefício disso, e vamos em frente, né? E eu penso dessa forma, né? E é uma definição para ser bastante prático aqui, evitar qualquer discórdia aí, que não é isso que a gente quer trazer, né? É uma decisão do médico, sim, e do paciente, né? Eu acho que tem que deixar muito claro quais são os riscos, os benefícios, né? E decidem em conjunto. Isso pode ser decidido já no momento da própria internação do paciente. Existe um medo, um receio, medo não, mas um receio dos planos de saúde ao recomendar, você como advogado, existe por parte dos seus clientes um receio dos planos de saúde, pelos médicos que estão ali tratando um paciente. Receitar, o paciente depois vira óbito e o plano de saúde, enfim, de alguma forma, ou o próprio hospital que você advoga para vários, ele tem esse receio desse efeito rebote judiciário, se voltar contra ele uma ação, enfim, no futuro de um paciente? Existe esse receio? Em que pese sempre existir a máxima de quem decide a terapia é o médico, existe sim um receio em virtude do dano à imagem que pode ocorrer
para esse. Tô vendo. Tá aí. E aí é essa a situação. Então, existe um receio por dano à imagem, de repente acontecer muitos óbitos em virtude da terapia imposta e, e isso se relacionar com o nome daquela instituição. Então, as instituições estão com muita cautela e logo definem que isso seja deixado para o médico decidir. Tenho visto bastante cautela no uso da medicação de uma forma geral. Teve uma operadora só que de fato usou, tem usado e tem tido resultados razoáveis pelo que estão colocando os dados deles, né? Isso a gente Bacana. vai saber também só daqui a algum tempo, né? Porque ele é uma medicação que a gente chama off-label, né? Para essa Entendi. utilidade. E é Entendi. isso mesmo. Entendi. Bacana. Caramba, hein, Kleber? Que mundo, hein, cara? Meu. A saúde é uma máquina, cara. É uma máquina. Eu costumo dizer nas aulas de gestão que eu costumo ministrar que é monetizada hoje para todas as questões, né? Da pesquisa clínica, a terapia imposta, a hotelaria do hospital, o sistema de higienização, tudo hoje você consegue com tecnologia, aumentando qualidade, diminuindo o custo, mas certamente quanto mais você aumenta a tecnologia disso, mais custo aumenta para aquela instituição, né? Mesmo dentro do setor público, a gente tem instituições aí de excelência, né? E no privado também a gente tem uma estrutura muito boa. Em São Paulo a gente tem uma vantagem, né, de estar num grande polo e a gente tem muita coisa aqui boa. Então a capacidade nossa de absorver tudo isso ainda é grande, né? Mas é um mundo de coisa, cara. Kleber, tem que encerrar, cara. 19h56, acabou começa o culto nas igrejas aí. Bacana, cara. Legal. Bacana bater um papo aí com você. Entender um pouco como é que funciona. É legal porque você viveu os dois lados, né, cara? Você Exato. andou muitos anos nos corredores dos hospitais como enfermeiro e agora você está do outro lado da mesa, né? Com a caneta na Exato. mão, advogando, enfim, a favor e contra, hora a favor, hora contra, tomando as decisões, quer dizer, ajudando os seus clientes, que são hospitais, enfim, a tomar as melhores decisões aí. Que Deus te abençoe aí, aliás, que Deus nos abençoe, né, cara? Tem que ser isso aí mais Amém. fortes. A gente, pensando nisso, eu tinha até esquecido, mas só deixar um recado aí para a galera. Nós criamos aqui em Santos, cara, uma escola de resistência. O nome eu tinha, desejo já no meu coração há muitos anos de ter um material, porque a gente vai nos cultos, a gente vai nos congressos da igreja, e é uma bênção, cara. A minha empresa nasceu numa ministração com o meu pastor, cara. Minha esposa veio trabalhar comigo, meu negócio mudou da água para o vinho, depois numa conferência que eu recebi uma profética. Então, só que eu Amém. senti uma necessidade muito grande, cara, das pessoas terem o mínimo necessário para poderem prosperar com relação à gestão, a controle financeiro, a gasto e tal, como fazer um plano de negócio. Então, a gente montou, na verdade, um mini curso, são 45 aulas, com aulas práticas, rápidas, como administrar o seu dinheiro, como controlar algumas planilhas para o pessoal. A gente começou a subir isso só no site da igreja, nada de YouTube, nada, mas eu queria só dar um toque, né, para a galera. Entra lá no Recrit Santos, na verdade, no boladenevesantos.com.br. Dentro lá a gente tem uma abinha chamada Recri e você vai ter acesso às aulas, na verdade, com esse intuito, porque nós temos bons alimentos espirituais, boas palavras, ótimos pastores, e a gente, cidade, esse material vem de encontro, na verdade, vem para ajudar, vem para somar forças, né? Porque a gente... Eu vi até uma live do pastor Eric essa semana com o pastor Daniel, e uma coisa me chamou a atenção. Ele fala, cara, a próxima geração é uma geração que as pessoas que farão diferença serão as pessoas que têm um grau de instrução maior para oferecer. São as pessoas que estudam,
que tem os seus livros, um conhecimento, que tem o espiritual, mas que também tem o técnico. Deus possa usar essas pessoas, né? São pessoas que utilizam, o pastor até tem uma palavra que ele fala sobre isso, sobre a fé em mente, né? É a fé acompanhada de boas obras, bons resultados, né? É isso, amém. Mas é isso. Legal, irmão. Obrigado, viu? Obrigado aí do espaço, obrigado por bater esse papo, foi sensacional a gente poder falar de negócios, da saúde e do reino. Valeu, irmão. Obrigado. Deus abençoe. Tamo junto. Valeu. Amém. Valeu. Um abraço.